como uma criança que se perdeu dos pais, Jesus vai clamar pelo seu pai, como se não estivesse vendo a face dele. Jesus, como homem, ele experimentou uma separação do seu pai. Mas Jesus também é Deus. Como é que Deus se separa de Deus? Eu não sei explicar como é esse mistério. Mas Jesus, como homem, ele experimentou uma separação do pai. Mas o que fez Jesus experimentar essa separação do seu pai? Só existe uma coisa que nos separa de Deus. E o que é? O pecado. Então, Jesus, quando ele assumiu os nossos pecados, ele experimentou uma separação do Pai. E nós vamos ler este salmo, é o Salmo 22. Ele é um salmo profético, porque quando você vai estudar a história de Davi, você não encontra nenhum paralelo na vida de Davi relacionado ao Salmo 22. Então, este salmo foi escrito 1000 antes da cruz acontecer. E o salmista Davi, ele estava profetizando para a geração atual dele o que iria acontecer com Jesus. E este salmo começa com o filho desesperado, clamando e dizendo assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acha longe de mim a salvação e as palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me respondes. Eu clamo de noite e não tenho sossego. Contudo, tu és santo e tu estás entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti eles clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que olham para mim zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. E muitos dizem: confiou nele, confiou no Senhor, ele que o livre, ele que o salve, porque nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Vá para o versículo 22. Versículo 22 diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E do versículo 27, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até que ele não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a uma geração vindoura, e hão de vir anunciar a sua justiça ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Glória a Deus. Aqui está o brado de Jesus. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles vão dizer que Jesus, quando estava na cruz, ele bradou dizendo: Elohim, Elohim, sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus passou aproximadamente 6 horas na cruz. 6 horas na cruz. E a Bíblia vai dizer que meio-dia, às 12 horas, o
o sol se escureceu e ficou plenamente tudo em trevas até as 3 horas da tarde. 6 horas na cruz, 3 horas de trevas. E a pergunta é: o que Jesus estava fazendo nas trevas? O que se passava na cabeça de Jesus naquela hora? E os estudiosos da Bíblia vão dizer que provavelmente Jesus estaria citando o Salmo 22. Porque Mateus 27, 45 vai registrar isso. O livro de João vai registrar isso. Que dizendo que ele clamou: Deus meu, por que tu me abandonaste? E isso está escrito aonde? No Salmo 22. Jesus, ele está de frente para a morte. E dizem alguns estudiosos que esse versículo 21, olha aí para esse versículo 21 na sua Bíblia, vai dizer assim, ó: salva-me das faces do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Dizem que no texto original, esse versículo, ele não foi concluído. É como se Jesus estivesse de frente para a morte, clamando: Deus meu, por que tu me abandonaste? E agora eu estou enfrentando a morte. Mas a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. Quando chegou a hora exata, a Bíblia vai dizer que ele entregou o seu espírito. Ele se entregou para a morte. Mas antes dele se entregar para a morte, ele disse: tudo está consumado. Tetelestai. E como é que termina o Salmo 22? Veja aí no versículo 31. Como é que termina este salmo? Esse salmo vai terminar dizendo: hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, e contarão que foi ele quem fez. Ou seja, este salmo termina também com essa frase: Tetelestai. Tudo foi feito por ele. Então, 3 horas de trevas, Jesus estava recitando a palavra. Aí agora vem a nossa história. Porque se Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado, ele passou pelas trevas, você acha que eu e você não passará? A Bíblia diz que nós iremos enfrentar também o vale da sombra da morte. E este vale, com certeza, deve ser escuro. Não é claro. Mas no dia da nossa tribulação, no dia mau, no dia difícil, porque todos nós iremos passar por esse dia apertado que o Filho de Deus passou. Como nós vamos reagir a essa situação? O que é que vai sair da nossa boca? O que foi que saiu da boca de Jesus quando ele estava naquela escuridão, enfrentando o vale da morte? E quando ele clamou: Deus meu, por que tu me desamparaste? É porque sobre ele estava o meu e o seu pecado. E ele pôde experimentar o que é se separar de Deus por causa de mim e de você. Eu não sei como foi isso. Se de repente Deus teve que colocar a mão nos olhos para não olhar seu filho carregado de pecado. E vendo seu filho clamando e dizendo: Deus meu, se sentindo perdido. Mas o que saiu da boca de Jesus foi essa palavra aqui, ó. No momento de trevas, Jesus recitou a palavra. Por isso a importância, e aí o salmista Davi vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Só há um jeito de não pecarmos contra Deus no dia da tribulação. É se a palavra de Deus estiver estocada
focada dentro de nós. Se nós dermos a devida atenção a essa palavra, se nós meditarmos nesta palavra de dia e de noite, se nós não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas trilharmos um caminho reto, de acordo com a sua palavra, quando o mau dia chegar, porque vai chegar, nós vamos ter a palavra de Deus saindo da nossa boca. E aí o nome do nosso Senhor será glorificado. E a Bíblia diz que Jesus, ele contemplará o seu penoso trabalho. O penoso trabalho que Jesus fez por nós. Quando ele olhar para mim e para você, no dia da tribulação, no dia que nós estivermos atravessando um vale escuro. Quando nós estivermos atravessando o deserto e a nossa boca estiver glorificando ao Senhor Jesus, ele vai olhar e vai dizer: valeu a pena eu ter morrido por você. E ele ficará satisfeito pelo sacrifício dele. Então, amados, nós temos um exemplo do próprio Filho de Deus, que no vale da sombra da morte, nas horas escuras da alma, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive uma experiência de uma noite escura da alma, e eu não consegui dormir, mas para a honra e glória de Jesus, eu estava orando em línguas a noite toda, porque eu não saberia orar em português, porque eu não sabia o que dizer naquela situação. Então eu deixei que o Espírito Santo me conduzisse, quisesse fluir através da minha boca tudo aquilo que eu precisava dizer para o meu Pai. Jesus está aqui nos ensinando, dizendo assim: filho, filha, eu já passei por esse vale. Eu já passei por esse momento escuro. Eu já passei pelas trevas. E sabe como foi que eu venci? Venci pelo poder da palavra de Deus. Então nós temos conosco uma espada do Espírito. E olha que interessante, essa espada a gente às vezes simboliza ela na mão, mas ela está depositada na nossa língua. Porque a palavra precisa ser manifestada através dos nossos lábios. Porém, a Bíblia também vai dizer: a boca só vai falar daquilo que estiver cheio. Por que murmuramos quando as coisas apertam? Quando as coisas não saem do nosso jeito? Porque o nosso coração ainda é incrédulo. Nosso coração ainda está carnal. E somente pelo poder regenerador da palavra de Deus nós podemos ser transformados. Amém? Amém. Dizem também que este Salmo 22, ele é considerado um sanduíche espiritual, porque ele deve ser estudado juntamente com o Salmo 23 e o Salmo 24. Nós temos de um lado o Salmo 22, nós temos do outro lado o Salmo 24 e nós temos no meio o recheio, que é o Salmo 23. É um sanduíche que deve nos alimentar. Por quê? Porque no Salmo 22 nós temos o pastor sofredor. O nosso pastor está na cruz. No Salmo 23 nós temos a ovelha que está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem fala no Salmo 23 é a ovelha. Ali está o Salmo da igreja. E no Salmo 24 nós temos o pastor rei. E lá vai dizer: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. O Salmo 24 é o pastor que foi glorificado e ele agora reina. O Salmo 22 é o pastor sofredor. O Salmo 23 é a ovelha que clama. O Salmo 24 é o Salmo do reino. Se nós pegarmos o Novo Testamento, nós podemos dividir o Novo Testamento nessas três grandes divisões, porque são os três assuntos mais proeminentes no Novo Testamento. São os três assuntos mais importantes no Novo Testamento. Do que o Novo Testamento
Testamento trata? Trata de Jesus, trata da noiva, que é a igreja, e trata do reino que há de vir. Então, Jesus, a igreja e o seu reino estão manifestados nestes 3 salmos. Então, eu recomendo você que em casa, você coma esse sanduíche espiritual, sabendo que o Senhor é aquele que te guarda. E se você confia inteiramente nele, nada lhe faltará. Porque ele é o nosso pastor. Quando você chora, ele entende, porque ele já chorou. Quando você sofre, ele compreende, porque ele já sofreu. E quando nós morrermos, ele também sabe, porque ele já passou pelo vale da sombra da morte. Mas assim como ele honrou o Pai e foi até o fim e disse: tudo está consumado, vai chegar um dia também que a nossa missão irá ser completada. E nós também, como ele, ressuscitaremos para reinarmos com ele em glória. Amém? Essa é a nossa herança. Então, que essa palavra abençoe seu coração hoje e para todo sempre. Amém?